O que será que o futuro nos reserva? Essa é uma pergunta que, ao longo de toda a história, sempre fascinou e, às vezes, claro, assustou a humanidade. Dentro da teologia bíblica, existe uma interpretação muito interessante que usa a metáfora de um relógio profético para tentar mapear os eventos do fim dos tempos. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos explorar essa linha do tempo, peça por peça, para entender a jornada que, segundo essa visão, leva ao destino final de todos nós. Mas antes de mais nada, vale a pergunta: por que a gente deveria dedicar tempo a estudar o fim dos tempos? Para muita gente, eu sei, pode parecer um tema super complexo ou até meio assustador, né? Só que, dentro dessa visão teológica, o objetivo vai muito além de só satisfazer uma curiosidade sobre o futuro. Tem um propósito bem mais profundo por trás de tudo isso. Então, para a gente poder entender essa jornada, a nossa primeira parada é justamente descobrir o porquê. Antes de a gente olhar para a linha do tempo em si, vamos dar uma olhada no propósito, na motivação por trás de se estudar as profecias sobre os últimos dias. O nome técnico para esse campo de estudo é escatologia. É uma palavra que vem lá do grego, eschatos, que significa último, e logos, que significa estudo. Basicamente, é a doutrina que se dedica a compreender os eventos finais da história e o destino definitivo do universo e de tudo que existe. E aqui está o coração do porquê. Sabe aquela ideia de que profecia serve para assustar? Então, essa interpretação diz que o propósito é justamente o oposto. A ideia não é causar medo, mas sim preparação. O foco muda completamente para a esperança, que é baseada na certeza de uma vitória final, e também para a santidade, inspirada por essa promessa de um futuro grandioso. Como diz a citação, qualquer que nele tenha esta esperança purifica-se a si mesmo. Ok, com um propósito bem entendido, agora a gente pode começar a montar esse quebra-cabeça. E para isso, a gente precisa do que é considerado a chave mestra. A peça que, segundo essa teologia, destrava toda a sequência de eventos proféticos. E essa chave é a famosa profecia das 70 semanas lá do livro de Daniel. Ela é vista como a espinha dorsal de toda a cronologia. Se a gente olhar para a linha do tempo, ela previa um período de 483 anos, desde uma ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do Messias. Mas o pulo do gato está no que acontece depois. Segundo essa visão, com a morte de Cristo, o relógio profético fez uma pausa. E essa pausa é a era da igreja, o tempo em que a gente vive hoje. Isso quer dizer que a última semana, um período final de 7 anos, ainda está lá no futuro, esperando para acontecer. Então, o que faria esse relógio profético voltar a funcionar? É exatamente aqui que a narrativa avança para dois dos eventos mais conhecidos e, claro, mais debatidos: o arrebatamento e a tribulação. Mas antes do relógio retomar a contagem, essa estrutura teológica descreve o nosso cenário atual como o princípio das dores, com base lá em Mateus 24. Os sinais que caracterizam essa era, sabe, engano religioso, conflitos e guerras, catástrofes naturais e perseguição, são vistos como os alarmes que estão soando antes do próximo grande evento. O evento que reinicia essa contagem, de acordo com essa visão, é o arrebatamento da igreja. Ele é descrito como um momento sobrenatural, instantâneo, em que Cristo tira os seus seguidores da terra antes do período de juízo. E a sequência, olha só, é bem precisa. Primeiro o Senhor desce aos ares, depois os que já morreram em Cristo ressuscitam e, por último, os crentes que estiverem vivos são transformados num piscar de olhos para se encontrar com Ele. E aqui, atenção, porque tem uma distinção que é fundamental. Não se deve confundir o arrebatamento com a segunda vinda. São dois momentos bem diferentes. No arrebatamento, que marca o início dos 7 anos, Jesus vem para a igreja, de uma forma invisível para o mundo. Já na segunda vinda, lá no final desse período, ele vem com a igreja de forma visível para todo mundo na terra, para encerrar a tribulação. Tá, mas enquanto a tribulação está acontecendo aqui na Terra, o que rola lá no céu com quem foi arrebatado? Bom, essa doutrina aponta para dois eventos celestiais. Primeiro, o tribunal de Cristo, que, olha só, não é um julgamento para decidir salvação, mas sim uma avaliação para recompensar as obras feitas em vida. E segundo, as bodas do Cordeiro, uma festa gigantesca que celebra a união final e perfeita entre Cristo e a Igreja. Agora a gente volta o nosso olhar para a Terra durante esses 7 anos. Com a igreja ausente, um vácuo de poder enorme se abre. E aí uma figura central e bem sinistra surge para dominar tudo, dando início ao que é chamado de Reino do Anticristo. Na primeira metade desse período, nos primeiros 3 anos e meio, o cenário mundial vai ser de puro caos.
É nesse momento que surge um líder global super carismático, um verdadeiro gênio da diplomacia, o Anticristo. Ele consegue o impensável. Ele firma um acordo de paz de 7 anos com Israel, o que dá o início oficial à última semana de Daniel. O mundo inteiro respira aliviado, achando que finalmente alcançou uma era de paz e segurança. Só que essa paz é uma grande ilusão. Exatamente na metade do período, bem no meio do caminho, o acordo é rasgado. O Anticristo revela quem ele é de verdade, cometendo o que a Bíblia chama de abominação da desolação, um ato de blasfêmia máxima, quando ele entra no templo, em Jerusalém, e exige ser adorado como se fosse Deus. A partir daí, ele impõe um sistema de controle econômico total, a famosa marca da besta, sem a qual ninguém vai poder comprar ou vender nada. Durante esse tempo todo, o mundo vai passar por uma série de juízos divinos numa escala cada vez maior, conhecidos como a ira do Cordeiro. Eles vêm em 3 ondas de 7. Começa com os 7 selos, que liberam guerra, fome. Depois, as 7 trombetas intensificam a destruição com pragas e desastres ainda piores. E por fim, as 7 taças derramam os juízos finais, os mais devastadores de todos, sobre o reino do Anticristo. Depois de toda essa escuridão e do julgamento da tribulação, a narrativa profética caminha para o seu clímax e para a promessa de uma nova era. A gente chega no tão esperado retorno de Cristo e no estabelecimento do seu reino. O ponto máximo da tribulação é a Batalha do Armagedon. As nações do mundo se reúnem com um único objetivo: destruir Israel. Mas, no auge do conflito, o céu se abre. Jesus Cristo retorna, mas não mais como um humilde carpinteiro, e sim como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o desfecho é rápido e decisivo. O Anticristo é derrotado e Satanás é preso por 1000 anos. E esse evento dá início ao milênio, um período literal de 1000 anos de paz e justiça aqui na Terra. Tenta imaginar um governo mundial, com Cristo reinando diretamente de Jerusalém, um tempo de paz universal, onde as armas viram ferramentas de agricultura. A própria natureza restaurada, com os animais vivendo em harmonia. E com grande enganador fora de cena, a humanidade vive livre da sua influência. Mas a história, segundo essa visão, ainda não acabou. Depois dos 1000 anos de paz, ainda faltam os atos finais que fecham o ciclo da história humana e nos levam à beira da própria eternidade, o julgamento final e a nova criação. Depois que esses 1000 anos terminam, acontece o juízo final, também conhecido como o Grande Trono Branco. Este é o julgamento para todos os que não creram, de todas as eras da história. O significado disso é profundo, é o fim definitivo do mal, do pecado e da própria morte. E a linha do tempo finalmente culmina no estado eterno, a criação de novos céus e uma nova terra. A cidade santa, a Nova Jerusalém, desce do céu e Deus passa a habitar plenamente com a humanidade. É a promessa de um futuro onde não existe mais dor, nem morte, nem choro, nem sofrimento. E aqui está o panorama completo. Essa imagem resume toda a jornada que a gente explorou. Começando na cruz, passando pela era da igreja, aí vem o arrebatamento, a tribulação, a segunda vinda, o milênio, o juízo final, até, finalmente, chegar na eternidade. É a história completa, de ponta a ponta. Diante de uma linha do tempo tão detalhada assim, a pergunta inevitável é: tá, mas e aí? Como isso deveria impactar a vida hoje? Segundo essa interpretação, a aplicação prática se resume a 3 atitudes: vigilância, ou seja, a consciência de estar preparado a qualquer momento; santificação, o desejo de viver uma vida que honra a Deus; e evangelismo, um senso de urgência para compartilhar a mensagem da salvação enquanto o relógio ainda está em pausa. E a gente conclui com as palavras que resumem a esperança central de toda essa jornada profética, tiradas lá do finalzinho do livro de Apocalipse. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata.